Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal do Vale Concurso. Eu sou o professor Mauro, professor de História. Nós estamos hoje com esse projeto Barril Dobrado, o dia inteiro aí de dicas importantes para vocês que querem passar em concurso público aí da área de segurança do estado da Bahia, tanto para a PM quanto para o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Você está no lugar certo. Hoje nós vamos passar para vocês dicas importantes de todas as matérias. Na minha área aqui de História, nós trouxemos para vocês uma dica super caidora em concurso. Por quê que é super caidor? Nós pegamos lá o edital de vocês, nós percebemos que lá existem vários assuntos que podem ser cobrados dentro dessa prova. E aí nós procuramos focar em algum assunto que tenha a ver tanto com a história da Bahia, quanto com o período atual que estamos vivendo. Então nós fomos buscar um tema que nós escolhemos, vou colocar aqui para vocês, que está lá no edital de vocês, exatamente sobre a Primeira República. Por que de ter escolhido esse tema? Pessoal, nós estamos num momento aí, né, de eleições, nós estamos num momento de polarização, nós estamos num momento em que os brasileiros estão começando a gostar mais de política, a falar desse assunto, está sendo mais cobrado em concurso público. Nós estamos, então, nesse momento que é importante nós entendermos como foi a transição da monarquia para a república e como nós vamos chegar nesse modelo republicano que nós estamos hoje. Então, para você aí que quer aprender história, vem com a gente, a hora é agora. Nós temos um método muito fácil, muito tranquilo para ensinar história. Espero que vocês gostem. Nós teremos aí em torno de 1 hora para passar esse conteúdo para vocês. Então, vocês vão sair daqui hoje sabendo tudo a respeito de Primeira República. Por que ela tem esse nome, quais os principais fatos que aconteceram, qual período histórico estamos falando, e vamos aproveitar para tirar alguns mitos de vocês aí, né? Sabemos que muita gente que não gosta de história tem medo de história porque acha que é decoreba, né? De datas e nomes. E aí nós vamos entender que existem outros mecanismos para aprender história sem ser recorrendo somente a decoreba, de datas e nomes. Então nós vamos ter método da repetição, por exemplo, nós vamos ter o método da divisão temporal, nós vamos ter o método de encharcar a mente com o que for mais importante, dividir, pegar somente o passo mais importante e, claro, com a nossa experiência em concurso público, nós vamos levar até vocês aquilo que for mais caidor, aquilo que for mais importante. Então, vamos parar de papo e bora aprender. Para você que quiser adquirir o plano hoje, né? Tá aqui, 30% só hoje. Aí o link está aqui abaixo aqui para você que quer entrar em contato aí com a direção do Vale Concurso e adquirir esse pacote de aulas aí com 30% de desconto. Então não deixe de aproveitar essa promoção, tá ok? Então vamos lá. Passando aí para o slide. A Primeira República é o período da história do Brasil que aconteceu de 1889 a 1930, tendo sido iniciado com a Proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889. Professor, o senhor acabou de falar que não precisa preocupar com data e já aparece uma data aí, 15 de novembro. Pessoal, essa daí é uma data que vocês não vão ter dificuldade nenhuma com ela. Por quê? 15 de novembro é feriado nacional. Pode pegar aí o calendário de vocês, é a data da Proclamação da República. Então é a data feriado nacional. Nós já estamos acostumados com esse feriado aí desde quando nós éramos crianças, né? Aí entra o método da repetição. De tanto falarmos de algum assunto, por exemplo, né? Sempre uso esse exemplo aqui. Se eu perguntar para vocês assim, que dia que é o Natal? Todo mundo vai falar sem pensar, 25 de dezembro. Que dia que é a Proclamação da República? 15 de novembro. Os dois feriados que nós temos aí no mês de novembro, né? 2 feriados nacionais. Então nós temos aí o dia de finados no dia 2 e a Proclamação da República no dia 15. Então já são feriados que nós estamos acostumados com eles. É uma data comemorativa importante, então. Então, 15 de novembro de 1889. Como é que eu vou decorar esse ano aí? Não precisa decorar. Basta lembrar que foi no final do século XIX, um ano após a abolição da escravatura. Então nós temos aí mecanismos para interrelacionar as datas e não ficar preocupados em decorar. E encerrou-se com a deposição de Washington Luiz como consequência da Revolução de 1930. Esse período é conhecido por muitos como República Velha, mas entre os historiadores o termo utilizado para referir a esse período é Primeira República. Então vocês observaram aí que nós temos duas informações importantes. Vamos pontuar aqui no quadro? Então nós temos um período que é chamado, vou colocar de pincel azul aqui. Alguns historiadores então vão chamar de Primeira República
e alguns historiadores vão chamar de República Velha. Então, ó, qual o período histórico? Já falamos ali, ele vai de 1889 a 1930, totalizando 41 anos de República Velha. Bom, vocês vão observar no decorrer dessa aula que esses 41 anos são marcados por características muito semelhantes, muito parecidas e que vão dar nome a essa República Velha, essa primeira República. Então vamos continuar lá no slide para vocês poderem entender melhor o que eu estou falando. Passando então para o segundo slide. Ó. Em 15 de novembro de 1889, no caso, né, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, os militares destituíram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Ao longo do dia, as movimentações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso marcou o início da Primeira República. Ó, pessoal, nós temos aí alguns dados importantes e alguns nomes importantes. Então, quem foi que liderou? Primeiro nós precisamos falar a respeito do governo de Dom Pedro II, o último governo da monarquia. Na verdade, a monarquia no Brasil passou por 3 períodos, né? O primeiro reinado de Dom Pedro I, nós tivemos o período regencial, nós tivemos a regência una, trina e provisória, e tivemos aí o segundo reinado de Dom Pedro II. Este segundo reinado, opa, falhou a língua aqui, deve ter algum Reinaldo assistindo aí, né? Esse segundo reinado, então, ele passa por um período de extrema turbulência no Brasil, período de muitas revoltas, de muitos questionamentos, o movimento liberal, o movimento republicano, ganhando muito espaço, ganhando muita força Brasil afora. Por quê? Já havia ocorrido em 1789 a Revolução Francesa. Já havia acontecido a Revolução das 13 Colônias Americanas. Os Estados Unidos já estava bombando com as ideias republicanas e liberais. E aí o Brasil e a América Latina em geral começam a copiar essas ideias. A própria monarquia inglesa já havia passado pela Revolução Inglesa e, embora tivesse continuado com o modelo monárquico, a Inglaterra passa a vivenciar uma monarquia parlamentarista, onde o parlamento, escolhido pelo povo, assim como o primeiro-ministro, como figura de chefe de Estado, eram os responsáveis pela política em geral. Então começam a surgir, lá em 1889, aliás, um pouco antes, né, a partir de 1870 já começa com muita força esse movimento republicano no Brasil. Em 1842 nós já havíamos vivenciado a Revolução Liberal. Então essas ideias liberais, porque a monarquia era muito associada ao absolutismo, né? Os reis, o poder concentrado nas mãos dos reis, que nós chamávamos de absolutismo. Então, quando chegamos lá no século XIX, né? Meados do século XIX, 1842, essas ideias liberais, de liberar esse poder das mãos dos reis, de uma economia mais liberal, uma economia onde todos os países pudessem comercializar entre si, que pudessem ganhar capital financeiro e político, né, com mais independência, com mais liberdade, essas ideias começam a crescer. Brasil afora e mundo afora. E aí, isso aí vai tumultuar bastante o segundo reinado de Dom Pedro II e chegamos, então, ao final do século XIX, com a abolição da escravatura, e aí nós precisamos lembrar que a escravidão no Brasil ela era o sustentáculo da monarquia. Por quê? A força da mão de obra era baseada na mão de obra escrava durante a monarquia. E aí o que caracteriza essa transição para a república é que essas ideias que surgem lá na Revolução Francesa, na Revolução das 13 Colônias, na Revolução Inglesa, chegam até o Brasil. E aí não se tolera mais o uso da mão de obra escrava. E aí, com a abolição da escravatura, a monarquia perde o seu poder. E aí, quem vai fazer essa transição entre monarquia e república? Os militares, que foi o assunto que veio trazendo nesse segundo slide. Então, Marechal Deodoro vai ser o líder dessa revolução que vai implementar a república no Brasil. Os militares, então, eles vão destituir o Visconde de Rio Branco do gabinete ministerial, então tira ele como primeiro-ministro lá da monarquia,
Ao longo do dia, as movimentações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso marcou o início da Primeira República. Então, o fato marcante do início da Primeira República, José do Patrocínio proclamando a República na Câmara do Rio de Janeiro. Então, ó, vamos colocar aqui. José do Patrocínio e proclama a República no Rio de Janeiro. E Marechal Deodoro em todo o Brasil. Bom, instaurada então a República no Brasil, sendo dessa forma, né, iniciando-se no Rio de Janeiro e expandindo por todo o Brasil, aí nós vamos chegar num próximo momento. Um período específico da Primeira República foi de 1889 a 1894, também conhecido como República da Espada. Este nome se deve ao fato de que os dois presidentes brasileiros, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram militares. A República da Espada, porém, é um período incorporado à Primeira República. Então, é um apelido, um pseudônimo que se dá a este período entre 1889 e 1894. Vamos pontuar isso aqui, então? Ó, 1889 a 1894, República, vamos abreviar aqui, da Espada. Detalhe, pessoal, a primeira Constituição Republicana do Brasil data de 1891. Então, ó, primeira Constituição. Nós já tínhamos no Brasil uma outra Constituição que data de 1824. Essa de 1824 é do período monárquico, né, que começou em 1822. Em 1891, nós temos, então, a primeira Constituição, que trazia alguns direitos, mas ainda deixava a desejar para a maioria, para a grande parte da população, porque ela beneficiava, beneficiava não é bem a palavra, ela abraçava, ela contemplava somente os direitos dos grandes produtores rurais, das elites oligarcas, das elites urbanas brasileiras, dos grandes comerciantes, dos grandes produtores. Ela não incorporava as pessoas simples do povo. Tanto é que os analfabetos não tinham direito de voto ainda neste período. Então essa também é uma característica marcante dessa Primeira República. Bom, então já sabemos o porquê desse nome República da Espada e qual o período que ficou compreendido entre 1889 e 1894. Passando para o próximo slide. Ó, toda a Primeira República pode ser dividida em 3 grandes fases. Quais são elas? 3 grandes fases. Ó. A consolidação entre 1889 e 1898. Então, praticamente 10 primeiros anos, né? Período marcado pela consolidação das estruturas políticas e econômicas da Primeira República. Foi assinalado por crises na política e na economia. Então, esse primeiro período aí, ó, de 89 a 98. Então, de 89 a 98, crises na política e consolidação da República. Então, acabou de vez, conseguiram derrubar de vez quem era a favor ainda da monarquia, instauraram a República, mas foi um período marcado por muitas crises aí dentro dessa Primeira República. Então, esses primeiros 9 anos aí, né? Eu falei praticamente 10, mas os primeiros 9 anos aí, 1889 a 1898. Então, ainda no século XIX, tivemos muitos problemas. Então, já temos uma subdivisão da República da Espada até 1894, e agora temos mais um outro nome aí para incorporar, vamos voltar lá para vocês poderem memorizar, a consolidação. Então, nós temos o período da consolidação. Não se apegue a esses pormenores, porque no final da aula nós vamos entender tudo sobre República Velha. E aí vocês vão ver que esses pormenores não vão fazer tanta falta. O segundo momento aí, institucionalização entre 1898 a 1921, período no qual a estrutura política da Primeira República estava devidamente consolidada. Aqui se definiram políticas como
a dos governadores e do café com leite. Aí, pessoal, é uma parte extremamente importante. Institucionalização, este é o período, que foi de 1898 a 1921. Volto a dizer, não se preocupem com datas, não serão cobradas datas em concurso público, pela nossa experiência podemos garantir. O que podem haver com relação a datas são citações, não se preocupem então. Vai perguntar de que data até que data, não vai perguntar isso, fiquem tranquilos, ok? Então vamos lá para o que é importante. Esse período então, voltando no slide, esse período que fica conhecido como institucionalização, também vai receber o nome de Governadores do Café com Leite, ou República Café com Leite, que na verdade vai durar durante toda a República Velha, mas vai ser instituído neste período. O que era essa República Café com Leite, pessoal? Vamos relembrar? Foi um período em que São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder. Vamos tentar entender isso aqui melhor? Vocês se lembram, todo mundo aí deve se lembrar, que esse assunto lá do ensino fundamental, tal que eu vou dizer aqui agora. A economia do Brasil, desde que ele foi descoberto, ela é uma economia caracterizada por períodos, por ciclos. Então nós tivemos, primeiro, ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da mineração, ciclo do café. E, posteriormente, nós entramos no período chamado industrialização. Aí nós tivemos agora a Revolução Tecnológica, né? Mas, historicamente, tivemos esses ciclos. O século XIX, pessoal, é marcado por qual ciclo? Qual era o carro-chefe da economia do Brasil no século XIX? Vamos fazer essa associação aí? Então, no século XIX, de 1801 a 1900, o carro-chefe da economia do Brasil era o café. Os escravos trabalhavam nas fazendas de café. Os imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses que vieram para o Brasil, vieram para trabalhar nas fazendas, nas lavouras de café, principalmente italianos, né? E aí, as grandes fazendas de café se desenvolvem tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais. Tanto é que até hoje, né, no interior de São Paulo, no interior de Minas, são grandes produtores de café e de leite. E aí, esse nome República Café com Leite foi criado por causa disso. Como São Paulo e Minas Gerais se tornaram os dois estados mais importantes, economicamente falando, as lideranças, que nós chamamos na história de as elites oligárquicas, porque eram das oligarquias do café e do leite, elas comandavam a política no Brasil. De que forma? Então, elas escolhiam um candidato que ora era paulista, ora era mineiro. Então, esse aqui é o candidato que nós queremos para assumir a presidência da República. Em outro momento, agora esse daqui, nós vamos revezar entre paulistas e mineiros. Por quê? Esses candidatos escolhidos, eles defendiam o direito dessas elites oligárquicas. Então, faziam políticas voltadas para essas elites. Não eram políticas voltadas para o povo. Para tirar o povo do analfabetismo, para a construção de moradias, para impedir o surgimento de favelas. Precisamos lembrar que com a abolição da escravatura, os negros libertos, principalmente aqueles que foram para as cidades, não encontravam emprego de qualidade e não encontravam moradia. E aí o que eles faziam? Começou a se formar a periferia das grandes cidades. Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Então, muito dessas periferias, dessas moradias em péssimas condições, começam já no início do século XX, nessa transição do século XIX para o século XX. Estamos intercalando um assunto com outro aqui para vocês poderem entender. Bom, mas aí estávamos falando a respeito de República Café com Leite. Então, essa alternância no poder entre São Paulo e Minas Gerais dá origem a esse período Café com Leite. Isso vai acontecer em toda a Primeira República, em toda a República Velha, que vai de 89 a 1930. Quando chega em 1930, vai acontecer no Brasil uma revolução que vai acabar com essa República Café com Leite, para tentar tirar essas elites oligárquicas do poder. E aí esse é assunto para um pouco mais para frente. Então vamos lá. Aí nós temos um terceiro momento, o momento da crise, entre 1921 e 1930. Período no qual as estruturas políticas da Primeira República entraram em crise por conta da incorporação dos novos atores na política brasileira. Conflito entre as oligarquias, que eu acabei de falar, também contribuíram para o fim da Primeira República.
Então, entenderam esses 3 momentos? Vamos repetir para podermos entender? Na verdade, vamos voltar um pouquinho aqui nos slides para nós aprendermos pelo método da repetição, então. Então nós já estudamos aqui nessa aula que a Primeira República é o período do Brasil entre 1889 e 1930, 41 anos. Isso aí vocês já marcaram, né? Estudamos também que houve a transição da monarquia para a república através da força dos militares. E por causa dessa força, a Primeira República instaurada no Brasil fica conhecida como República da Espada, por causa dos militares. Depois nós falamos que, agora que está falando aqui, né, da República da Espada, né? Marechal Deodoro, então, e depois Floriano Peixoto, os 2 primeiros presidentes do Brasil República. Aí depois nós entramos nas 3 subdivisões do período da Primeira República, que são a consolidação, institucionalização e a crise. Aí, se eu sair do slide aqui e perguntar para vocês quais são as características de um e de outro aqui para a gente poder memorizar, vamos dar uma leitura breve aqui e tentar memorizar, e depois eu vou sair do slide e perguntar para vocês, para ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Esse é o método da repetição. Então, se eu sair daqui agora, pegar vocês aí de surpresa, lembra que eu falei da institucionalização, que foi o primeiro período dessas 3 divisões aí da República Velha? Então, a institucionalização, vocês lembram que eu falei? Que vai até 1889, de 1889 a 1898. A gente já lembra porque vocês vão lembrar que eu falei lá a respeito do 9, 10 anos aí, do início da República. Falei da primeira Constituição Republicana de 1891. Então tem alguns acontecimentos marcantes aí desse período. E dentro desse período, foi o período em que a República realmente se instaurou no Brasil e conseguiu de vez acabar com o movimento monárquico no Brasil. Então essa é a primeira parte. Segunda parte, errado aqui, segunda parte. Institucionalização, 1898 a 1921. Estou repetindo de propósito, tá, pessoal? Para vocês poderem memorizar. Período no qual a estrutura política da Primeira República estava devidamente consolidada. E aí entra a República Café com Leite, o período chamado República Café com Leite, que já havia desde o início aqui da parte da consolidação. Mas nessa parte da institucionalização é que a República Café com Leite ganha mais força. E aí, a partir de 1921, vem o período da crise. Vamos dar uma lida nesse período da crise? Período no qual as estruturas políticas da Primeira República entraram em crise por conta da incorporação de novos atores na política brasileira. Conflito entre as oligarquias contribuíram para o fim da Primeira República. Tem uma parte também, entre 1921, lá no início do século XX, né, até 1930, que não é mencionado aí neste período, que nós estamos falando especificamente de República Velha. Mas vamos pegar os acontecimentos mundo afora para saber se eles influenciaram no Brasil? Nós estamos vivenciando agora a guerra da Ucrânia. Está influenciando no preço da gasolina, do petróleo mundo afora. Está influenciando no fornecimento de energia mundo afora. Está influenciando no fornecimento de gás natural mundo afora. Então, toda vez que nós temos uma guerra, tem impactos mundo afora. Vários países estão vivendo uma inflação aí altíssima, né, neste momento. Vários países estão passando por um momento de grande dificuldade de abastecimento por causa da guerra da Ucrânia. O que acontecia lá em 1920? A Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela vai de 1914 a 1918. Então, a década de 20 ela é marcada por quê? Recessão em alguns países, inflação em outros países, dificuldade para abastecimento nesses países. Então, nós vamos ter essas características aí nos anos de 1920. Além disso, a especulação da Bolsa de Valores de Nova York, que chega à crise de 1929, também vai impactar dentro dessa crise, desse período de crise que vem mencionando aqui, período de crise entre 1921 a 1930. Além disso, vão ocorrer conflitos entre as elites oligárquicas brasileiras. Então, se inicialmente nós tínhamos um acordo entre Minas Gerais e São Paulo, outras elites oligárquicas do Brasil vão querer entrar nesse acordo. Então, Pernambuco vai aparecer, Rio Grande do Sul, vão surgir outros atores políticos aí interessados neste revezamento de poder, podemos dizer assim. Mais para frente nós vamos entender o porquê disso. Então, só para relembrar,
Não, professor, o senhor é chato, o senhor volta toda hora. Mas é assim que a gente aprende. Lembra que eu perguntei a vocês assim, por que vocês sabem que o Natal é dia 25 de dezembro? Porque repetiram isso na cabeça de vocês a vida toda. Então vamos repetir de novo. Ó. Então, a Primeira República, 1889 a 1930. Professor, não esqueço mais, só repetiu tanto, só foi chato. Não consigo esquecer isso mais. 1889 a 1930. Final do século XIX, início do século XX. Um ano após a abolição da escravatura e vai até a Era Vargas. Vai até a Revolução Constitucional de 1930. Então, isso aí nós já estamos aprendendo. Não vamos esquecer mais. Depois, 15 de novembro, fica instituído como a data da proclamação da República. Quem foram os dois primeiros? Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Né? Quem deu o primeiro passo para a instauração da República? José do Patrocínio. Então, de tanto repetir, a gente vai memorizando. Houve um período aí na Primeira República entre 89 e 94, conhecido como República da Espada, onde Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto estiveram no poder. Guarda isso daí. A gente já vai memorizando, tá vendo? Através da repetição. Primeira República teve 3 grandes fases. Quais foram elas? Consolidação, institucionalização e crise. Consolidação, a derrubada da monarquia. Institucionalização, República Café com Leite. A crise, conflitos internacionais e conflitos entre as próprias oligarquias brasileiras. Gravado até aí, pessoal? Deu para entender então até aí? Então nós já falamos que dentro desse período da República Velha tivemos alguns acontecimentos importantes que nós falamos até o slide aí onde nós paramos. Vamos para o próximo então. O que vem falando no próximo? Opa, pulei aqui. Estávamos nesse, pulei para esse. A Primeira República pode ser dividida em República da Espada e República Oligárquica. Informação importante. Aí já é matéria de prova, né? República da Espada e República Oligárquica. República da Espada, o período em que os militares governaram, e República Oligárquica, o período em que as oligarquias cafeeiras e do leite governaram o Brasil. Então nós temos aí República da Espada e República Oligárquica. Não esqueçam esses nomes. Vamos lá. Continuando. Outras características importantes deste período foram mandonismo, clientelismo e coronelismo. 3 nomes importantes. O Convênio de Taubaté foi um acontecimento importante, pois garantiu os interesses dos cafeicultores paulistas. Somente uma menção aí a esse Convênio de Taubaté. Mas vamos falar um pouquinho sobre mandonismo, clientelismo e coronelismo. Isso aí é importante, pessoal. O mandonismo, então, o que foi o mandonismo? Lembra que eu falei dos 2 lá revezando o poder? Eles mandavam no poder. Derrubaram a monarquia por causa do absolutismo dos reis, e aí chegam com esse mesmo absolutismo disfarçado de república, né? É um absolutismo disfarçado. Um autoritarismo, né? Um governo autoritário, onde não se preocupava tanto com o povo, se preocupava em manter os privilégios das elites oligarcas cafeeiras e do leite no Brasil. Então nós temos aí um período chamado de mandonismo. Clientelismo, o que é o clientelismo? É quando você faz política somente para os seus clientes. Quem eram os clientes dos 2 governos aí da República Café com Leite? Não tinha um governo de São Paulo, outra hora um governo de Minas Gerais? Quem eram os clientes? Os grandes cafeicultores. Esses eram os clientes. A este movimento é dado o nome de clientelismo. É aquela política para baixar taxas para exportação de café, para beneficiar financiamento para compra de material para o campo. De certo modo, foi bom porque desenvolveu muita agricultura. O Brasil passa a ser uma referência mundial, um dos maiores produtores de café, se não o maior. É um café de qualidade, então teve esse lado positivo. E o lado negativo, a população que trabalhava nessas fazendas de café, extremamente empobrecida, moradias de péssima qualidade. Nas grandes cidades, um empobrecimento, um crescimento numeroso dos aglomerados, das casas de baixa renda, das áreas de risco. Né? Então, nós tivemos aí um lado negativo muito acentuado durante essa Primeira República. E o coronelismo? O que é o coronelismo? O coronelismo eram os grandes coronéis, não eram coronéis militares, não, eram coronéis do café. Esses grandes coronéis, eles tinham a incumbência de manter no poder aqueles que eles elegiam.
Então eles elegiam alguém para praticar o clientelismo com eles. E em contrapartida eles praticavam o coronelismo. O que era o coronelismo? Ó, não se preocupa não, presidente da República, não se preocupa não, senhores deputados, que aqui, ó, no interior de São Paulo, aqui no interior de Minas, eu tomo conta, tá? Eu sou o coronel mais forte aqui, a minha fazenda é a maior e eu sou o que mais emprega. Como ninguém vai querer perder emprego, então eu vou garantir que na próxima eleição eles vão votar em vocês. Fiquem tranquilos. Como que eles garantiam isso? Através do voto de cabresto. Ó, voto de cabresto. Ó, professor, o que era esse voto de cabresto? Os grandes coronéis, donos das grandes fazendas, eles tinham lá os seus capatazes, né? Aqueles seus mandatários, né? Que eles mandavam e o cara cumpria. Seus jagunços, capangas, né? E aí esses jagunços, capangas, o nome que se der aí, eles eram responsáveis no dia da eleição para levar até o local de votação os eleitores, e esses eleitores, após votar, tinham que sair com o papelzinho lá do voto, um canhotozinho, e mostrar para eles, ó, eu votei no candidato que o coronel fulano de tal mandou eu votar. E aí o capataz lá conferia, não, beleza, você é dos nossos, pode ir para casa. Isso aí era chamado de voto de cabresto. Tema muito atual hoje, né? Quando houve a votação lá no Congresso Nacional, para votar a respeito do voto impresso e auditável, a oposição, né, os parlamentares que não queriam o voto impresso e auditável, eles diziam que ia ser um retorno ao voto de cabresto. Fake news, pessoal. Pura mentira. Por quê? A ideia atual, agora de 2022, seria você ir lá, votava, a urna eletrônica imprimia o comprovante, mostrando para você qual candidato que você votou ou em quais candidatos você votou. Você pegaria, conferia, não, aqui ó, deputado tá certo, senador esse aqui mesmo, presidente, governador, tudo certinho. Você ia pegar aquele papel após ter conferido e depositar numa urna. Em caso de dúvida, em recontagem de voto, a urna iria continuar fornecendo o dado, né, de quem foi o vencedor, os vencedores, e depois os candidatos perdedores iam ter como auditar. Ó, será que foi ele mesmo que ganhou? Vamos contar aqui, ia ter lá naquela urna onde você depositou seu papelzinho, né, a oportunidade de contar. O mesmo que acontece quando você vai ao supermercado, vamos supor aí, a esposa vai ao supermercado com o cartão de crédito do marido. Ela chega em casa e fala assim, ó, a compra ficou por R$400. Aí o marido fala assim, será que ficou por 400 mesmo? Ou você usou, ou a compra ficou por 200, você gastou 200 comprando bolsa, roupa e sapato. Aí a esposa, não, eu trouxe aqui o comprovante. Neste caso aí, né, a esposa levaria o comprovante para casa, seria a nota fiscal. Pode conferir aí, ó. Tá aí o preço do arroz, da carne que eu comprei, tá tudo aí. Confere aí para você ver. Os biscoitos que eu comprei para as crianças, o iogurte, tá tudo aí. No nosso caso, como eleitor, na ideia atual, nós não levaríamos esse comprovante para casa para não cair novamente num retrocesso histórico que era o voto de cabresto. Mas outras pessoas poderiam ir lá naquela urna, né? Outras pessoas que eu digo assim, por mecanismos legais, após pedir uma recontagem, poderia ir lá, pegar aquele voto auditado ali e fazer a comparação e ver se realmente os números batiam, ok? Porque surgiu essa suspeita de que poderia ter adulteração nas urnas. Então, usaram essa fake aí de dizer que ia voltar o voto de cabresto. Então, para quem não sabe o que é o voto de cabresto, é isso daí. Foi só um aspas que nós abrimos aqui, mas é um tema atual que pode cair para vocês aí em redação, pode cair até mesmo numa matéria de direito, né, uma questão dessa daí. Então, retornando ao slide, vejamos bem. A Primeira República, então, pode ser dividida em República da Espada e República Oligarca. As características importantes desse período foram mandonismo, que era essa forma de se perpetuar no poder, clientelismo, que era uma forma do governo beneficiar os seus clientes, aqueles que os elegiam, e o coronelismo, que era os grandes coronéis garantindo o apoio político interior do Brasil afora. Por quê? Ainda estávamos num período em que o Brasil não era industrializado. Então, esse interiorzão do Brasil é quem tomava conta e gerenciava a nossa economia e a nossa política. O Brasil era um país extremamente agrário, né? Extremamente rural. Então, o Brasil ainda não era industrializado e dependia muito desses coronéis. Esses coronéis mandavam e desmandavam neste período, né? Então, vamos ver o seguinte, ó. Continuando. O que mais nós podemos falar dessa Primeira República? Ó, durante a Primeira República, o poder político do país estava concentrado
desculpa, estava centrado nas oligarquias locais, pequenos grupos que sustentavam seu poderio. Aí a explicação do que eu acabei de dizer, né? A partir das riquezas produzidas em suas propriedades rurais. As principais oligarquias eram do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Lembrando que as que se perpetuaram no poder durante esse período foram Minas Gerais e São Paulo. Mas nós tínhamos outras importantes: Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, por exemplo. Então vamos dar uma lida de novo nesse slide. O que ele está falando? Ó, durante a Primeira República, o poder político do país estava centrado nas oligarquias locais, pequenos grupos que sustentavam o seu poderio. Então, qual que era o sustentáculo da monarquia que eu falei lá no início da aula? Era a escravatura. Qual era o sustentáculo da república durante o período da República Velha? As oligarquias, os pequenos grupos ou os grandes produtores Brasil afora, que é o que vem falando nesse slide aqui. Ó. Esse poder político estava centrado nas oligarquias. Então, as oligarquias garantiam quem ia se eleger. Engraçado, pessoal, que quando começamos a estudar a história do Brasil, nós vamos vendo que parece que, infelizmente, né, sempre teve ali, vou usar um termo assim bem popular, bem pejorativo, né? Parece que sempre teve uma treta, né, uma maracutaia, um ajeito, né, uma ajeitação política ali para que algum candidato vencesse a eleição. Parece que isso é muito comum na história do Brasil, né? E aí muitos, hoje em dia, vêm falando, nossa, seria melhor ter mantido a monarquia. Nós teríamos hoje um congresso mais enxuto, né? Não seria esse monte de deputados, esse monte de senador. Mas nós vemos que hoje em dia acontece isso, né? De muitos deputados e senadores serem eleitos através ainda desse coronelismo, né? Através dessa influência, desse mandanismo, desse partidarismo, né? Ainda existe muito essa coisa enraizada no Brasil, ainda existe muito ainda essas tretas, né? Essas maracutaias políticas aí para eleger determinado candidato. Incrível isso, né? E aí nós vemos aí entrar nesse cenário político da República Velha outros estados importantes, como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul. E aí nós vamos ver que esses novos personagens é que vão contribuir para a crise entre as oligarquias e a derrubada da República Velha. E aí vai instaurar uma nova república a partir de 1930. Então vamos lá. Continuando então. A Primeira República é o período da história do Brasil. Aqui voltou lá no primeiro slide. Então esse daqui é o último slide. Bom, vamos voltar aqui então para a câmera para vocês poderem entender aqui no quadro. Então, eu posso apagar isso aqui? Será que vocês já deram print? Que eu peguei o espaço mais centralizado aqui. Vamos fazer aqui no quadro então um resumão do que foi falado. Deixa eu pegar um paninho que eu tenho aqui. É melhor para apagar o quadro sem manchar. Vamos fazer um resumão aqui do que foi falado para ver se vocês conseguem compreender melhor com a explicação no quadro e não sair daqui hoje com dúvida a respeito de República Velha. Então, ó, deixa eu ver até onde que eu posso escrever. Aqui assim está aparecendo para vocês. Então, ó, República Velha ou Primeira República. Aí vamos colocar o período aqui na frente, 1889 a 1930. Vamos pontuar aqui as características, ó. República da Espada. Aconteceu, né? Depois, República Oligárquica. República Café com Leite. Estamos pontuando aqui para vocês todos os subtemas que vão existir dentro desse tema aqui, ó, República Velha ou Primeira República, que é a mesma coisa, tá? O mesmo período. Alguns historiadores vão chamar de República Velha, outros vão chamar de Primeira República. Então, dentro desse período, nós vamos ter a República da Espada, que é o período em que os militares assumiram e fizeram a transição do poder entre a monarquia e a república. A República Oligárquica,
oligarquias, elites rurais. Só para vocês se lembrarem o que é isso, República Oligarca. República Café com Leite. Alternância de poder. Está aparecendo aqui para vocês, tá? De poder entre São Paulo e Minas Gerais. Aí eu falei aqui também nessa aula, ó, sobre mundo. Como estava o mundo neste período? Estávamos no pós-Primeira Guerra e passamos também dentro desse período pela crise da Bolsa de Nova York. Ok? Então nós temos aqui algumas características importantes. Carro-chefe da economia. Vou escrever aqui, economia. Economia. Baseada na produção de café. O que mais de importante nós podemos falar aqui ainda? Que nós tínhamos alguns temas importantes como coronelismo, mandonismo, clientelismo. Bom, vocês observaram que o slide que eu mostrei para vocês aí é um resumo do que foi a República Velha. E aqui no quadro nós temos um resumo do resumo. Então nós temos aqui o período histórico, período temporal. Nós temos os dois nomes de que vocês vão encontrar nos livros aí. Nós temos as subdivisões, República da Espada, República Oligarca, República Café com Leite. Nós temos a explicação do que foi cada uma, a República Oligarca, as oligarquias, as elites rurais do Brasil no poder, República Café com Leite, alternância do poder entre São Paulo e Minas Gerais. O que estava acontecendo no mundo de importante nesse período? Nós estávamos no pós-Primeira Guerra Mundial. Eu coloquei pós aqui porque a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, ela vai acontecer dentro da República Velha. Aí o pós-Primeira Guerra, que vem os resultados negativos, ainda vai estar dentro dessa República Velha. Também vai influenciar em fatores que vão levar o Brasil a fazer uma revolução para acabar com esse período da República Velha, acabar com essas oligarquias aí no poder. Nós vamos ter uma economia baseada na produção e exportação de café e nós vamos ter alguns temas importantes aí que vocês precisam saber, como coronelismo, mandonismo e clientelismo, certo? Então, fatos importantes aí. Agora, utilizando o método da repetição, voltando nos slides, ó. Então, relembrando, Primeira República, 1889, 1930, 41 anos. O que mais? 15 de novembro, a data da proclamação da República. É a única data que eu peço vocês para ficarem atentos aí. Não se preocupem tanto com data, porque não é usual cobrar data em provas de concurso público para a história, ok? Os dois primeiros presidentes. Então nós vamos ter Marechal Deodoro da Fonseca e nós vamos ter Floriano Peixoto, esses dois militares, ok? Depois nós vamos ter as três fases importantes: consolidação, institucionalização e o período de crise. Esse período de crise já influenciado pela Primeira Guerra Mundial, desculpem. Dentro do período da institucionalização, nós vamos ter o governo do café com leite. Minas Gerais e São Paulo passando os outros estados para trás, né? Para falar uma linguagem mais popular. Depois, Primeira República pode ser dividida em República da Espada e República Oligarca. Então nós temos o período que foi governado pelos militares e o período maior aí que foi governado pelos grandes produtores rurais. Aí nós temos aí o mandonismo, clientelismo e nós temos o coronelismo. Se eu perguntar para vocês agora, vocês saberiam me dizer mais a respeito de mandonismo, clientelismo e coronelismo? Acho que agora vocês já sabem, né? Já falamos sobre isso aqui, né? Então, ó, mandonismo, aquela situação de que o governo mandava, impunha, né, as suas condições. O clientelismo, o governo contribuindo somente com os seus atores políticos ali, com as elites oligarcas. Falei clientelismo, mandonismo, coronelismo, né? Os coronéis do café
no interior do Brasil, né, os coronéis do leite, os coronéis de cana-de-açúcar, porque ainda tinham fazendas de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste. Esses coronéis conseguiam, através da sua influência na região, gerando empregos, garantindo comida na mesa das pessoas, eles exigiam em quem que eles iam votar. Então nós tínhamos aí voto de cabresto, pontuei aqui, voto de cabresto, é importante também, né? Então, ó, nós tínhamos, vou colocar aqui embaixo, voto de... Não escrevi isso aqui não, cabresto. O voto de cabresto, então, presente também neste período. E aí, só para podermos encerrar, a situação fica dramática, drástica, quando Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul começam a atuar nesse cenário político, reivindicando de Minas e São Paulo uma maior participação política. E aí, quando chega em 1930, eles não reconhecem o Washington Luiz, que era um paulista, né, como vencedor das eleições, porque todo mundo tinha conhecimento do voto de cabresto e não estavam mais aceitando essa situação. E aí eles pegam um gaúcho, que é Getúlio Vargas, e colocam Getúlio Vargas no poder através de um golpe, retirando o Washington Luiz, que havia sido eleito de forma legal. Aí vamos falar do legal aí, porque existe o legal legal mesmo, né? E existe o legal com voto de cabresto, um capataz te acompanhando para votar, né? Então era um legal que não era assim tão legal. E aí entra então Getúlio Vargas, que é assunto para uma nossa outra aula, mas é importante falar de Getúlio Vargas, que ele entra com a missão de acabar com essa República Velha, instaurar no Brasil um Estado novo, onde todos os brasileiros pudessem votar. Se cobrava de Getúlio Vargas e do governo dele que fosse criada uma nova Constituição. Essa nova Constituição vai vir em 1934. Aí nós vamos ter a Revolução Constitucionalista. Primeiro nós vamos ter a Revolução de 30, que vai tirar o Washington Luiz do poder e colocar Getúlio Vargas. Essa revolução foram estados como Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul se revoltando contra as elites oligárquicas de São Paulo e Minas Gerais. Então a esse evento é dado o nome de Revolução de 1930. Essa Revolução de 30 coloca Getúlio Vargas no poder e em 1932, anos após, aí já havia acabado a República Velha, né? 1932 já havia acabado. Aí ocorre a Revolução Constitucionalista que inicia-se em São Paulo, cobrando de Getúlio Vargas uma nova Constituição, que só vai surgir 2 anos depois, em 1934. Essa de 1934 vai substituir a de 1891 e vai ampliar poderes para a população, como voto feminino, voto dos analfabetos, vai trazer direitos trabalhistas, né, a descanso semanal remunerado, vai trazer o direito a férias, vai trazer a criação de direitos e deveres de todos os cidadãos. Então essa Constituição de 1934, até hoje ela é muito famosa, né? E aí Vargas, através de um golpe também, ele deveria sair em 1934, que ele entrou em 30, né? Mas aí ele consegue se perpetuar no poder até 1945, mas isso aí já é uma outra história. O Brasil vai entrar numa fase de industrialização. Aí eu estou mencionando isso aqui porque, se cair na prova, quais as consequências da República Velha, do fim da República Velha? O início da Era Vargas, a Revolução Constitucionalista, a Constituição Federal de 1934 e a instauração do Estado Novo, que vai iniciar em 1937. Ok? Esse Estado Novo ele vai mudar o padrão que havia até então. E a Era Vargas é a responsável pela queda da República Velha, que foi o assunto da nossa aula de hoje. Então, acho que depois de tanta repetição, já temos condições de fazer uma boa prova sobre República Velha. Já sabemos quando ela começa? Sabemos, 1889. Sabemos quando ela termina? Está no quadro, 1930. Sabemos quem fez essa transição da monarquia para a república? Sabemos, foram os militares. Participação importante aí, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Sabemos, depois dos militares, quem assumiu? Sabemos, foram as oligarquias, né, as elites oligárquicas. Sabemos quais estados se perpetuaram mais no poder durante a República Velha? Também sabemos, São Paulo e Minas Gerais. Sabemos como era a economia do Brasil nesse período? Sabemos também, era baseado na produção e exportação de café. O Brasil já era um país industrializado? Não.
Sabemos se houve alguma influência nesse período da República Velha de acontecimentos fora do Brasil? Sabemos. Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, a crise da Bolsa de Nova York, 2 fatos importantes que vão influenciar na história do Brasil. Sabemos como que eles faziam para se perpetuar no poder durante a República Velha? Como que as elites oligárquicas se perpetuaram no poder? Opa, sabemos, através do voto de cabresto. Então nós temos aqui uma gama de informações sobre a República Velha para fazer uma boa prova. Esse é o Vale Concurso, aquele que traz tudo destrinchado para vocês, tudo prontinho, para que vocês possam fazer uma boa prova. E além das informações que foram passadas na aula de hoje, vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, Prof. Mauro Alves. Então, para quem quiser me achar lá no Instagram, para tirar alguma dúvida, @Prof. Mauro Alves, estarei lá no Instagram para vocês, para tirar dúvidas, para trocar experiências, para vocês me contarem o que vocês estão achando das aulas de história aqui do Vale Concurso. Para quem adquirir, 30% só hoje, para quem adquirir aí, vai ter o acesso a essas aulas, vai receber questões, vai receber os PDFs. Então, para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ative o sininho que está aqui embaixo para receber notificações não só de história, mas de todos os professores aqui do Vale Concurso. E conosco, o nosso objetivo é que você possa gabaritar. Então, projeto Barril Dobrado está aí para vocês, Barril Dobrado de História, tudo sobre a Primeira República. Eu sou o professor Mauro, estou indo embora agora. Um abraço a todos, foco e força aí para passar nesse concurso e gabaritar, vestir sua farda e pilotar aquela viatura maneira. Fiquem todos com Deus então, forte abraço, até o nosso próximo encontro.